Quero ir na casa do Eliandro e do Luan. Então bora. Olha, gente, eu acho que eles ficam no Rio Grande do Sul. Olá, gente. Oi, Eliandro e Luan. Vamos jogar Roblox? É sim, gente. Vamos! 5 horas depois. Gente, vamos pra casa. Eu não quero pra ir ao Fernando de Roadônia a Abua. Mas você tem que ir São JR, lá em nossa casa. Tchau, pessoal. Volte sempre.